Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos la función y contraste de tiempos verbales en pretérito imperfecto y pretérito perfecto. ¿Okay? ¿Qué son los tiempos verbales? Tenemos que saber qué es un tiempo verbal para saber clasificarlo. ¿Ok? Entonces, llamamos de tiempos verbales el conjunto de formas verbales que poseen la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo. ¿Ok? Pasado, presente o futuro. Recordando que es muy importante que sepan que solo existen 3 tiempos verbales: pasado, pretérito, presente y futuro. Cada tiempo verbal consta de 6 formas que varían en número y persona, o sea, las formas de los pronombres, yo, tú, él. Entonces, pronombres nosotros tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona para el singular e primeira persona, segunda persona e terceira persona para el plural. Vamos para o português? Então, o que são os tempos verbais? Como é que eu vou falar sobre um tempo verbal se eu não conheço o conceito de tempo verbal? O que nós chamamos de tempo verbal na língua espanhola? É o conjunto de formas verbais que representam uma ação, tá? Da mesma maneira e que correspondem ao mesmo tempo, que pode ser o passado, presente e o futuro. Gente, só existem 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Modos verbais já é outra coisa, ok? Então, para cada tempo verbal, existem 6 formas, que são as 6 conjugações. Lembram dos pronomes yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos e ellas? Se dividem em 6. Os 3 primeiros são singular e os 3 últimos são plural, tá? Lembrando de número singular e plural, ok? Então, para cada tempo tem 6 formas, que seriam as 3 em singular e 3 em plural, ok? Da conjugação de qualquer verbo no passado, no presente ou no futuro, ok? Vamos para o próximo slide. Pretérito perfecto. ¿Qué es el pretérito perfecto? El pretérito perfecto es compuesto de indicativo y se utiliza en español para expresar acciones terminadas, pasadas y terminadas, que dan lugar a un estado o situación que sigue teniendo validez en el presente. ¿Okay? En este apartado aprenderás a identificar las situaciones en las que se debe emplear en español el pretérito perfecto y las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. ¿Okay? Vamos para o português. O que é o pretérito perfeito? É pretérito perfeito composto, tá? Do indicativo. Ele é composto a partir do indicativo e se utiliza em espanhol para expressar ações já terminadas, porém que ainda possuem algum traço no presente, ok? Ou que continuam tendo validez no presente, ok? Neste caso, você vai aprender a identificar as situações nas quais se emprega este tempo verbal, tá? O pretérito perfeito. E como são as regras de conjugação para os verbos regulares e para os verbos irregulares. O importante é que nós tenhamos a noção de conjugação no verbo regular, tá? Então, vamos lá. La conjugación. La conjugación en pretérito perfecto, de indicativo pretérito perfecto, para conjugar un verbo en pretérito perfecto, toma el verbo auxiliar haber en presente y el participio del verbo principal, tá? Persona, verbo auxiliar y participio. Vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, haber en presente, primera persona, yo he hablado. Tenemos los verbos hablar, aprender y vivir, ¿ok? Yo he hablado, yo he aprendido, yo he vivido. Tú has hablado, tú has aprendido, tú has vivido. Si pueden acompañar, ven
que el verbo haber está conjugado de acuerdo con la persona a la que pertenece. Singular y plural. Tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas o ellas, ¿no? Y también tenemos usted, recordando que usted es un pronombre de tratamento y no un pronombre personal, ok? Então, vamos para o português? Vamos para a conjugação do pretérito perfeito ou pretérito perfeito do indicativo. Por que do indicativo? Porque tem o verbo haver no presente do indicativo, ok? Então, vamos para os exemplos. Por exemplo, na primeira pessoa do singular, yo he hablado, yo he aprendido, yo he vivido. Segunda persona, tú has hablado, tú has aprendido, tú has vivido. Él, ella y usted, recordando que él, pronombre de tercera persona del singular, ¿ok? Masculino. Ella, tercera persona del singular femenino, ¿ok? Entonces, y usted, pronombre de tratamiento formal. Él, ella, usted han hablado, han aprendido y han vivido. Vamos para o plural. Nosotros, vosotros, ellos, ellas o ustedes. Nosotros hemos hablado, nosotros hemos aprendido, nosotros hemos vivido. Vejam que o verbo haver, ele está conjugado no presente do indicativo, tá? E acompanha o próximo verbo, ok? Vamos para o exemplo. Ejemplo, esta semana Antonio ha ordenado su oficina. Ha planeado mantener el orden en el futuro. Vamos para o português? Esta semana, Antônio organizou a sua oficina. Ha ordenado. E tem planejado, ele planejou manter a mesma organização no futuro ou futuramente, tá? As frases, quando traduzidas para o português, nem sempre ficam no mesmo sentido lógico das do espanhol. Prestem bastante atenção. Então, ha ordenado, verbo haver no presente do indicativo, mais o verbo no particípio, tá? Do passado. Ha ordenado, ok? E quando a ação ainda permanece e tem traços, né? Leva traços adiante, ó. Ha planeado, ou seja, ele planejou, tá? Uma ação acabada e uma ação que ainda tem repercussão. ¿Ok? Vamos para o pretérito imperfecto. ¿Qué es el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar cursos de acciones pasados cuyo principio y fin se concretan, o sea, terminan. Del mismo modo sirve para recalcar la continuidad o regularidad de una acción en el pasado. En este apartado vas a aprender a identificar las situaciones en las que se debe emplear en español el pretérito perfecto y las reglas de conjugación de los verbos regulares, que es lo que nos importa, y vamos a poner a prueba nuestros conocimientos, ¿ok? Vamos para o português? Pretérito imperfeito do indicativo, se utiliza no espanhol para expressar ações no passado, né, cujo fim já se concretaram, acabaram. Porém, do mesmo modo, também serve para ressaltar, tá, a continuidade e regularidade dessa ação no passado, tá? Então, nessas nós vamos aprender a identificar quando que deve ser usada a partir da conjugação. Como é que eu identifico quando um verbo está no pretérito imperfeito? Quando eu vejo ele conjugado dentro de uma frase. Ah, professora, e como que eu vou saber? Nós vamos ver como eles ficam já já, ok? Vamos para o próximo slide.
Conjugación. Para conjugar un verbo en pretérito imperfecto, hay que eliminar las terminaciones AR, ER y R del infinitivo y añadir las correspondientes a cada persona. ¿Cómo se muestra? En la tabla, los verbos terminados en ER y R adoptan las mismas terminaciones. ¿Okay? Vamos a ver los verbos en AR. El verbo que vamos a utilizar es el verbo hablar, R, el verbo aprender y R, nuestro verbo muy famoso, vivir. ¿Ok? Yo hablaba, yo aprendía y yo vivía. Tú hablabas, tú aprendías y tú vivías. Él, ella o usted hablaba, aprendía y vivía. Vamos para el plural. Nosotros o nosotras hablábamos, aprendíamos y vivíamos. Vosotros hablabais, aprendíais o vivíais. Ellos, ellas e ustedes hablavam, aprendiam ou viviam. Vamos para o português? Eu estou ansiosa para chegar nessa parte. Para conjugar o verbo no pretérito imperfeito, nós temos que eliminar as terminações. Lembre-se, todos os verbos terminam em AR, ER ou IR, tá? Levando em conta que tem essas terminações, nós vamos eliminá-las. Então, a conjugação do verbo, ele não vai se dar por meio de um outro verbo, mas sim nele mesmo, ok? Vai mudar a terminação. Nós vamos tirar a R, R e R de cada verbo e vamos conjugá-los, tá bom? Então, uma coisa muito importante também. Os verbos terminados em ER e R vão ter as mesmas terminações, tá? Quando eu tiro o R e o IR, eu vou colocar as mesmas terminações, tá bom? Então, os nossos verbos exemplo aqui são hablar, aprender e vivir, ok? Então, yo hablaba, yo aprendía, yo vivía. Tú hablabas, tú aprendías, tú vivías. Ele e usted hablaba, aprendia ou vivia. Isso no singular. No plural nós temos nosotros hablábamos, nosotros aprendíamos, nosotros vivíamos. Ok? Então, vamos para o próximo slide. Temos exemplos. El pretérito imperfecto en español se emplea para describir una situación del pasado. Ejemplo, a Rubén le encantaba el fútbol. ¿Ok? Relatar rutinas del pasado o cursos de acción pasados que se repiten. Por ejemplo, entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Su madre le reñía constantemente. Vamos para o português? Então, nos exemplos nós temos aqui que o pretérito imperfeito, em espanhol, ele é empregado para descrever uma situação no passado. Por exemplo, Rubem jogava futebol, né? Ele gostava de jogar futebol. Olha, gostava, tá? Lhe encantava jogar futebol. Encantava tá no passado. Era uma ação passada, tá? Uma ação passada. Também serve para relatar rotinas ou ações repetitivas, tá? No passado. Por exemplo, ele treinava com a sua equipe todas as terças-feiras e as quintas-feiras. Sua mãe brigava muito com ele e o obrigava constantemente. Olha, uma ação passada que se repetia várias vezes, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos para os exercícios. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. Jugar, nosotros. Al mus. ¿Cómo quedaría? ¿Qué nota sacar tú? Recordando que está el verbo y la persona en la cual la vas a conjugar. ¿Qué nota sacar tú en el examen? Comer vosotros, ya. O sea, vosotros, verbo comer, ya es la pregunta, ¿ok? Me toca unas entradas al cine. Son para o pretérito perfecto. Pretérito imperfecto. De verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. Siempre partir nosotros nuestro almuerzo
con los demás. Perdón, repartir o compartir. Segunda frase, antes soler yo comer en la cafetería. El año pasado dormir tú aún con tu hermano. Ok? Então, vamos para as respostas. Correção. Verbos regulares, tá? Conjuga os verbos entre parênteses. Então, no slide passado, nós trouxemos para cá já sem os parênteses. Hemos jugado al mus. Lembrando que no pretérito perfeito é o verbo haver mais o particípio do próximo verbo, tá? Hemos jugado para a primeira frase. Segunda frase, que nota has sacado? Terceira frase, habéis comido já? Vamos para o imperfeito, tá? E lembrando que são somente os verbos regulares, tá? Ó, sempre compartíamos nuestro almuerzo con los demás. Segunda frase, solía comer. Aquí el verbo es solía, ¿ok? Pero está grifado en rojo, ou seja, em vermelho, a palavra comer, tá? En la cafetería. El año pasado dormías aún con tu hermano, ok? Então, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque e, chicos e chicas, vocês podem acompanhar as considerações finais, tá? Na plataforma também. E hasta la próxima.